Olá, professores! Nesse tutorial, a gente vai ver o funcionamento da ferramenta Questionários do AVA Univale, que é aquela ferramenta que permite que a gente faça as provas online, né? Aquelas provas que são corrigidas automaticamente pelo sistema. Esse tutorial vai ficar um pouquinho longo, porque essa ferramenta ela tem muitas configurações e ela tem duas partes principais, né? Então, para eu criar a prova, eu preciso ter o banco de questões. Então, antes de a gente criar a prova, a gente vai ver como que a gente cria as questões. Então, gente, aqui, ó, dentro da minha disciplina, né, que eu vou criar o banco, eu venho aqui nos três pontinhos, né, e clico em banco de questões, tá? Então, aqui no banco de questões, tá, eu já tenho algumas questões aqui nesse banco e a gente vai ver, né, como é que a gente faz para criar algumas questões. Vocês poderiam também aqui, ó, na opção de categorias, criar novas categorias de questões, se fosse o caso, vocês têm a liberdade para fazer isso, mas a gente vai usar nesse momento a categoria padrão que a gente tem aqui. Então, ó, criar uma nova questão, né, então existe uma série de modelos de questões que vocês podem criar. A gente vai ver os mais comuns, né? Aqui, ó, múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação. Aqui no caso do múltipla escolha, com uma opção correta e com duas opções corretas, né? Ou com mais de duas, né? Se for o caso. E as outras opções que nós temos aqui, vocês podem testar, né? Pode ser que alguma caiba na sua disciplina, outra não, mas todas seguem mais ou menos o mesmo modelo. Então, vamos lá. Múltipla escolha, a gente vai fazer primeiro com uma opção correta, tá? Então aqui, ó, nome da questão, né? A primeira coisa que eu preciso colocar. Esse nome o aluno não visualiza, então é um nome para minha organização como professor. Então eu posso pegar, por exemplo, assim, ó, vou usar um exemplo, Q1, né? Questão 1, né? Da unidade 1 da minha disciplina, por exemplo, né? Fácil, porque eu poderia fazer uma questão fácil, uma questão média e difícil, que isso depois pode me facilitar quando eu for montar a prova. Isso é uma organização, né, que o professor vai fazer. Texto da questão é efetivamente a questão, a pergunta, né? Então eu vou colocar aqui a pergunta, tá? Depois aqui para baixo, ó, o status da questão, né? Pronta, marcação padrão 1. Feedback geral seria, digamos assim, o meu feedback geral dessa questão para o aluno, independente de ele ter errado ou de ele ter acertado. Se eu não colocar nada aqui, o sistema dá um feedback padrão dizendo, se você acertou, a opção correta era essa, né? Se você errou, ele dá a mesma digamos, resposta, né? Então ele dá um padrão, mas é claro, um padrão é somente dizendo a questão correta ou incorreta, mas eu poderia personalizar usando o feedback. ID number, a gente não precisa mexer em nada, uma ou múltiplas respostas. Nesse momento, apenas uma, não é? Misturar as opções sempre é interessante, porque daí cada aluno vê de uma forma diferente. Numerar as opções, temos várias opções aqui de numeração, vou manter a padrão. E aqui não preciso mexer nada e a gente vem nas respostas. Então vamos dizer que a opção 1 é a resposta correta, tá? Então o que acontece aqui, ó? Na nota eu coloco 100%, o aluno vai ganhar 100% da nota se marcar essa opção. Como é uma questão correta somente, se ele marcar a opção 2, tá? A gente já sabe que ela é incorreta, então a nota para ele é nenhuma. Mesma coisa para a opção 3, para a opção 4 e para a opção 5 também, tá? Então, a de múltipla escolha é muito fácil, né, de a gente configurar ela, tá? Poderia botar mais espaços aqui se fosse o caso. Se eu não marcasse nada aqui na opção 5, ele desconsidera, então ela ficaria uma questão com 4 opções, tá? Feito isso, eu ainda teria aqui, ó, se eu quisesse, um feedback combinado, né? Para cada resposta correta, para respostas parcialmente corretas, no caso de mais de uma opção correta, né? Feedback para opções incorretas, né? Então vejam que tem, como eu falei, tem uma série de configurações que vocês poderiam fazer. Não vou usar isso, ó, é só salvar as mudanças, que a minha questão ela está aqui pronta, tá? Então eu chamei aqui, ó, de Q1 unidade 1 fácil, né? Se eu ver uma prévia aqui, ó, eu vejo como a minha questão acabou ficando, ok? Bom, vamos fazer a mesma coisa agora, tá? Ó, criar uma nova questão, só que agora, múltipla escolha novamente, só que agora com mais de uma correta, tá? Então vou chamar aqui, ó, de Q2, tá? Somente, tá? Botaria o texto da questão aqui, né?
Status pronta, padrão, não mudo nada, não vou mexer no feedback. Só que agora aqui, ó, uma ou múltiplas respostas. Múltiplas, mais de uma, né? Misturo as opções, mantenho a numeração, vejam que não preciso mudar nada. Aí o que acontece aqui? Vamos dizer que a opção 1 e a opção 2 é que são as corretas, tá? Então, ó, na opção 1, antes a gente colocou 100%. Como são duas agora, eu vou colocar, obviamente, 50%. Então, se o aluno marcou essa, ele ganha 50% da nota. Se ele marcou também a opção 2, que é correta, ganha mais 50%. Né? Então, quer dizer, vai ganhar o total da nota. Bom, o que a gente faz com as outras opções? Se eu deixar do jeito que está aqui, nenhum, o que vai acontecer? Se o aluno marcar 5, ele ganha a pontuação total, né, da questão, porque eu não estou penalizando o aluno por ele ter marcado a opção incorreta, né? Então eu preciso penalizar o aluno. Então, no caso de 5 opções aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, na nota, botar de forma negativa, né? Então, vou botar aqui, ó, menos 33%, tá? Porque o que significa isso? Que se o aluno marcar as 5, né, ele ganha 1, mas perde 1. Né? Ele ganha 100%, mas ele perde 100% porque ele marcou todas. Né? Então, vou marcar aqui, ó, menos 33, né, em todas as outras opções. Né? Então, isso significa que se o aluno marcar, né, uma correta e uma incorreta, ele é penalizado, mas ele ganha, né, digamos, uma certa nota ainda. E depois, ó, segue a mesma lógica de funcionamento, né, os feedbacks e tudo mais, salvo as mudanças. Opa, eu esqueci de colocar aqui a resposta. Então, na verdade, eu coloquei o peso, não coloquei a resposta. Então, vejam, né, que se eu cometer algum erro, se faltar alguma coisa aqui, ele vai, né, me avisando de que eu deixei de fazer. Eu havia colocado somente o valor da nota. Dou um salvar as mudanças aqui, né? Então vamos ali para a nossa Q2 aqui, ó. Se eu vou dar uma prévia nela, ela vai aparecer dessa forma e vejam que a marcação ela aparece diferente, ó. Agora ela permite, né, que o aluno marque mais de uma opção, ok? Bom, outra questão, né? O verdadeiro ou falso. Então, o verdadeiro ou falso dele aqui é bem simples também. Nome da questão, vou chamar de Q3, tá? Aqui eu faço a afirmativa, tá? E lá embaixo eu vou dizer se esta afirmativa que eu fiz é falsa ou é verdadeira. Então ela não faz, geralmente a gente está acostumado a fazer um VOF, né? Com várias opções, então cada questão ela é um VOF, tá? Então, por exemplo, a afirmação que eu coloquei ali em cima, vamos dizer que ela é verdadeira. Então a opção correta é o aluno marcar como verdadeiro, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, e der uma olhada, né, no Q3, ela aparece dessa forma, a afirmação, e o aluno tem que dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E a última opção, né, é a opção que a gente tem que a gente vai ver aqui, né, na verdade, é a de associação, onde eu faço, né, a associação de algumas coisas aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, vou chamar de Q4. Né, faço, né, uma introdução à questão e aqui embaixo, ó, tá? Posso embaralhar, né? E aqui embaixo eu coloco a questão e a resposta. Então, por exemplo, carro, pneu, faculdade, curso, prato, garfo e assim por diante, né? Mesmo funcionamento, se eu der um salvar as mudanças aqui, ó. Pegando onde é que ficou o Q4 aqui, ó. Na prévia, então o aluno marca dessa forma aqui, né? Ele faz a seleção e depois ele envia. Então, é interessante de fazer. Essa aqui até lembra mais o nosso VOF que a gente está acostumado a fazer. Então, assim, gente, essas são as questões, né, digamos assim, as mais básicas. Vocês podem testar as outras, mas o importante é entender que todas elas vão permanecer, né, no nosso banco de questões aqui. Tá?
tá? Então, que depois eu posso, né, obviamente, usar, eu vou poder trazer esse banco de um semestre para o outro, eu posso exportar essas informações aqui, então tem uma série de questões que a gente pode fazer, ok? Bom, pessoal, uma vez que agora nós temos o nosso banco de questões, a gente vai efetivamente então criar o nosso questionário, né, criar a nossa avaliação. Então aqui dentro do ambiente, né, de volta à parte inicial do ambiente, eu vou então agora ativar a edição. Venho, no meu caso aqui, vou criar atividade, a linha atividades, então adicionar uma atividade ou recurso, um questionário. E aqui a gente começa então as configurações, né? Primeiro, nome, eu vou chamar então de prova 1. Aqui, né, eu daria as explicações da prova, que essa prova é sobre tais unidades, né? Enfim, todas aquelas informações básicas referentes à avaliação. Aí logo aqui para baixo, ó, duração, né? De quando a quando? Qual é o arco de tempo da prova? Então, no meu caso aqui, ó, eu vou colocar do dia 23 de agosto, vou colocar aqui, né, às 19 horas, 19h01, e vamos dizer que ela fechasse no dia 24 de agosto. Tá? Lá pelas 19 horas também. Então, quer dizer, o arco de tempo da prova, né, dá mais ou menos 24 horas o que eu coloquei aqui. Bom, quando o aluno iniciar a prova, quanto tempo ele tem para fazer ela? Eu vou botar aqui que ele tem 90 minutos, por exemplo, 120, isso fica a critério do professor, tá? Então, nós temos o arco de tempo e nós temos o limite de tempo. Tem professores que a gente sabe que gostam de colocar assim, a prova abre, né, o questionário abre às 19 horas e fecha às 22 do mesmo dia, ou seja, ele tem, digamos, o tempo da aula para fazer. Nesse caso, né, talvez o professor nem precise habilitar o limite de tempo, né, porque o arco de tempo da prova, aqui o tempo, ele já é reduzido. Então, o aluno tem aquele tempo ali para fazer. Tá? Então, isso fica a critério de cada um. No meu caso aqui, na nossa simulação, dei 24 horas e quando ele iniciar a prova, ele tem 90 minutos para terminar. Quando o tempo expirar, quando esses 90 minutos terminarem, né, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Esse é o padrão, né? Ou seja, o aluno está fazendo a prova, terminou os 90 minutos, ele não terminou a prova ainda. A prova é enviada automaticamente, ele vai ser avaliado por aquelas questões que ele fez. Tinham 10 questões, nesses 90 minutos ele fez 5, né? As outras ele não fez e ele vai ser avaliado por aquelas 5 que ele fez, né? Vão ser contadas aquelas 5 que ele fez, ok? Bom, evoluindo aqui, nota, tá? Então aqui, ó, o que é importante? Tentativas permitidas. Quantas vezes eu deixo o aluno fazer a prova? Eu posso deixar mais de uma, tá? Se for o caso. E daí eu coloco que vale a nota mais alta, ou vale a média, ou vale a primeira, ou vale a última, né? O normal é a gente deixar apenas uma tentativa, né? Então ele nem habilita, né? Obviamente, se é uma tentativa, ele não habilita outras opções. Layout, né? Então a maneira como a prova é mostrada para o aluno. Eu posso, né, colocar todas as questões em uma única página, né, sequencialmente, ou posso botar cada página uma questão e o aluno vai evoluindo. Isso fica a critério de cada um de vocês, tá? Vou deixar aqui, ó, cada questão numa página, tá? Então não tem problema nenhum também. Comportamento da questão, né? Então assim, ó, misturar as questões, sim, e como as questões se comportam, feedback adiado, que é o padrão. Isso eu já vou explicar para vocês. Então agora a gente vai salvar, tá? Aqui, salvar e voltar ao curso. Então a gente está vendo aqui, ó, que tem a prova 1, que abre na sexta-feira, 23 de agosto às 19 e fecha no sábado, 24 de agosto às 19h01, como a gente configurou. Quando a gente clicar aqui, ó, em prova 1, ainda não estão inseridas, não tem nenhuma questão ainda. Só que agora a gente vai voltar nas configurações, tá? E a gente vai lá embaixo numa opção que a gente não olhou ainda, que é a opções de revisão. O que é isso? Tá? Quando o aluno está fazendo a prova, tá? O que ele pode ver? Então, por exemplo, assim, ó, durante a tentativa, enquanto ele está fazendo a tentativa, ele vê a tentativa e vê a pontuação máxima de cada uma das questões, beleza? Tá? Ele não vê se ele acertou, se ele errou, ele não vê a nota, ele não vê nada disso. Terminou a tentativa, o que eu quero que ele veja? Tá? A nossa sugestão aqui, ó, é desabilitar aqui todas as opções que ele permite que eu desabilite. Então, o que ele vê depois? Ele vê a tentativa, ele vê a nota que ele tirou. Ele sabe que ele tirou 8, 5, 10, 4, enfim. Mas ele não sabe, nesse momento, o que ele acertou e o que ele errou.
né? Porque é aquela coisa, dentro daquele arco de tempo ele poderia ver a prova e depois, se fosse o caso, passar para os colegas, essa questão era tal, né? Enfim. Então aqui a gente desabilita. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, mesma coisa, desabilitamos aqui todas as opções que ele permite que a gente desabilite, né? Vai ficar igual ao anterior aqui, ó, a tentativa e as notas. E daí sim, ó, depois que o questionário se encerrou para todo mundo, né? No nosso caso ali, depois que passaram as 24 horas, aí sim, aí libera tudo. Aí ele vê a tentativa, vê o que acertou e errou, vê os feedbacks, né? Ele vê tudo, tá? Então, quer dizer, a gente garante que o primeiro aluno que faça a prova, digamos assim, ele não consegue passar nenhuma informação para os outros colegas, né? De certo ou errado das questões, tá? As outras opções que nós temos aqui, ó, a gente não precisa mexer, ele tem uma série de configurações que a gente não precisa fazer, tá? Eu vou salvar e voltar ao curso aqui novamente. Por que a gente fez isso, né, duas vezes? Primeiro a gente configurou, depois a gente voltou para configurar as opções de revisão. Porque ele não habilita corretamente quando a gente está fazendo da primeira vez, tá? Então agora aqui na prova, ó, eu vou adicionar questão, né? Então cliquei e daí da onde que eu vou adicionar aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, adicionar do banco de questões, tá? E vamos dizer que eu vou selecionar todas as questões que eu tenho aqui no meu banco, tá? Então, vocês poderiam marcar algumas que eventualmente vocês tenham ali, tá? Ó, adicionar as questões selecionadas ao questionário. Então, ele traz todas as questões aqui, tá? Se eu quisesse um peso diferente para uma questão, eu marcaria aqui, ó, essa questão aqui vai valer mais, tá? Então, eu colocaria 1,5, né, ou 2, se fosse o caso, porque daí o sistema vai fazer, né, a parametrização de quanto vale cada questão, com base nisso que eu coloquei aqui e com base na nota máxima, tá? Então, a nota máxima, a prova vale 10. Nós temos 11 questões aqui. Então, cada uma vai automaticamente valer 0 alguma coisa, tá? Mas essa parametrização, o sistema ele vai fazer automaticamente. Salvei aqui, ó, o nosso questionário está pronto, tá? Se eu voltar aqui, ó, em questionário, eu posso ver uma prévia do questionário, como ele ficou, tá? Então, ele ficou dessa forma aqui, ó, tá? Lembrem que a gente colocou uma questão por página, né? Então, a gente pode ver como o questionário ficou. Depois, quando os alunos fazem a prova, né? Quando a gente clica aqui em questionário, a gente consegue ver, né, vai aparecer para nós aqui um botãozinho dizendo, né, clica aqui para ver as tentativas, né, ou seja, para ver a participação dos alunos. E daí ali a gente tem todas as estatísticas que envolvem a prova, né, quanto o aluno tirou e tudo mais, né? Então todas essas informações ficam ali e é a mesma informação que o nosso aluno tem também. Ok, pessoal? Então, assim, ó, como eu falei, né, esse vídeo ficou um pouco longo porque a ferramenta, ela tem inúmeras configurações que a gente pode fazer, mas de forma básica, tá? Ela funciona dessa forma. A gente já sabe que tem muitos de vocês que já estão utilizando essa ferramenta, que já utilizaram na versão anterior do AVA, né? Então, é só para, digamos assim, parametrizar e mostrar algumas informações que talvez alguns de vocês ainda não saibam.